Perfil de Jesus. Toda especial foi a sua vida. Anunciado por profecias, sonhos e anjos, ele esteve aguardado pela ansiedade do povo, pelo orgulho nacional de raça e o despotismo dos dominadores políticos que o desejavam guerreiro arbitrário e apaixonado. Quando o silêncio espiritual pairava em Israel, ele nasceu no anonimato de uma noite gentil, numa manjedoura, cercado por animais domésticos e assistido pelo amor dos pais humildes, sem outras testemunhas. Seus primeiros visitadores eram amantes da natureza, pastores simples, logo seguidos por magos poderosos, num contraste característico que sempre assinalaria sua jornada entre os homens. Nas paisagens de Nazaré, ele cresceria desconhecido, movimentando-se entre a carpintaria do pai e as meditações nas campinas verdejantes, confundido com outros jovens, sem qualquer destaque, portador de conflitos antes da hora. Amadureceu no lar como o trigo bom no solo generoso. E quando chegou a hora, agigantou-se na sinagoga, desvelando-se e anunciando-se. Incompreendido como era de esperar-se, saiu na busca daqueles que iriam segui-lo e ficariam como pilotis da nova era que ele iniciava. No bucolismo da Galileia, pobre e sonhadora, fértil e rica de beleza, ele começou um ministério que um dia se alargaria por quase toda a terra, apresentando o programa de felicidade que faltava às criaturas. Jamais igualado, sua voz possuía a mágica entonação do amor que penetra e dulcifica, ensinando como ninguém mais conseguiu igualá-lo. A majestade do seu porte confundia os hipócritas e desarmava os adversários fortuitos pela serena inocência, profunda sabedoria e invulgar personalidade. Nunca se perturbou diante das conjunturas humanas sobre as quais pairava, embora convivendo com gente de má vida, pecadores e perversos, pobres desesperados e ricos desalmados, vítimas morais de si mesmos no vício e perseguidores contumazes. Ele compreendia a pequenez humana e impulsionava os indivíduos ao crescimento interior, às conquistas maiores. Penetrando o futuro, referiu-se às hecatombes que a insânia humana provocaria, mas apresentou também a realidade do bem como coroamento dos esforços e sacrifícios gerais. Poeta, fez-se cantor. Príncipe, tornou-se vassalo. Senhor, converteu-se em servo. Nobre de origem celeste, transformou-se em escravo por amor. Ninguém disse o que ele disse, conforme o fez e o viveu. Jesus é a síntese histórica da ascensão humana. Demarcando as épocas, assinalou-as com o estatuto da montanha em bem-aventuranças eternas. Nem a morte o diminuiu, pelo contrário, antecipou-lhe a luminosa ressurreição que permanece como vida de sabor eterno, varando as eras. Grandioso, hoje como ontem, é o amanhã dos que choram, sofrem, aguardam e amam. Sua veneranda presença paira dominadora sobre a humanidade, que nele encontra o alfa e o ômega das suas aspirações. Jesus é a vida em representação máxima do Criador, como modelo para a humanidade de todos os tempos. Unamo-nos a Ele e vivamo-lo. Amor a Deus. Você ama a Deus? Ou será que você tem medo de Deus? Ainda nos dias de hoje se ouve a expressão: cuidado, Deus castiga. Ou então, ele é um homem temente a Deus. Temente quer dizer que teme, que tem medo. As frases são muito infelizes e não verdadeiras. Por que temer a Deus?
Se ficarmos com o conceito de Moisés, o grande legislador do povo hebreu, com certeza teremos medo da divindade. Porque ao apresentar a ideia de Deus aos homens daquela época, mais ou menos 4.000 anos atrás, Moisés o apresentou como ciumento, vingativo. Um Deus injusto, pois punia um povo inteiro pela falta do seu chefe. Era o Deus dos exércitos que presidia aos combates contra o Deus dos outros povos. Um Deus que recompensava e punia só pelos bens da terra, que fazia se acreditasse que havia felicidade na escravidão dos outros povos. Mas, depois de Moisés, veio Jesus. E uma das partes mais importantes da revelação do Cristo é o ponto de vista pelo qual ele nos apresentou Deus. O Pai que ama os seus filhos, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e de misericórdia. Pai que perdoa as faltas dos seus filhos e dá a cada um segundo as suas obras. O Pai de todas as criaturas, que estende a sua proteção por sobre todos os seus filhos. Deus que diz aos homens: a verdadeira pátria não é deste mundo. Deus de misericórdia que diz: perdoai as ofensas se desejais ser perdoados. Fazei o bem em troca do mal. Não façais o que não quereis que vos façam. Deus grande que vê o menor pensamento de seus filhos e que não dá importância à forma com que esses filhos o honram. Não é um Deus para temer, é um Deus para amar. Tudo na criação revela o amor de Deus por seus filhos. O universo é um poema de beleza e perfeição. A terra preparada até os mínimos detalhes para que o homem nela possa viver e progredir. As sementes que reproduzem segundo sua espécie e saciam a fome. Os rios, lagos e vertentes que propiciam o líquido precioso. As estações com suas características. As variedades infinitas de plantas, de animais. Deus que cria espíritos simples e ignorantes e os coloca nas suas moradas, os mundos, para progredirem, conquistarem sabedoria até a perfeição. Deus que ama. Pense nisso. Deus quer o seu progresso. Deus quer o seu bem-estar, que seja fruto de uma vida saudável, que resulta de um aprimoramento moral. Deus quer a sua paz legítima. Depois de acalmados os anseios do seu coração e regularizados os débitos da sua consciência. Deus quer o seu amor, superadas as instabilidades da sua emoção. Deus quer o melhor para você. Se você ainda não descobriu como, guarde a certeza de que Ele concede todos os dias os meios para conseguir tudo isto em definitivo, sem chance de perder. A prece. Quando se fala em prece, a imediata imagem que de um modo geral vem à mente das pessoas é a de senhoras idosas ajoelhadas em recintos semi-obscuros numa cantilena ininteligível. Será que somente os idosos devem orar? Serão somente os deserdados do mundo, os sofredores, os que carecem de oração? Oração é um processo dinâmico de dialogar com Deus. É o elevar a mente para sintonizar com as forças superiores, de lá extraindo novas energias, ideias. Sem fórmulas prontas, deve ser ditada pelo sentimento. É um abrir do coração ao Pai amoroso e bom. Alguns defendem a ideia de que se Deus tudo sabe, não há necessidade de se ficar a pedir. Ele dará às suas criaturas o de que elas necessitam. O que não se dão conta tais pessoas é de que o Pai realmente tudo sabe, tudo vê. Mas a prece tem a virtude de abrir os canais mentais a fim de que se possa entender a resposta. É o tornar-se receptivo ao auxílio. Será que a resposta sempre vem? Recordamos o ensino de Jesus.
Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. A resposta sempre vem. O que acontece é que normalmente não a percebemos, mesmo porque ela nem sempre nos chega do jeito que se espera. A resposta divina, por vezes, é um não. De outras, vem através dos amigos, de uma mensagem, das intuições, e outra vez não nos apercebemos. E o que pedir? Eis outra dúvida. Defendem muitos que somente se deve solicitar coisas para o espírito, jamais coisas materiais. Convenhamos que, se vivemos no mundo, necessitamos de algumas coisas materiais. Qual o problema de se rogar pela saúde de alguém? Qual a dificuldade de se pedir auxílio na busca de um emprego digno que nos garanta o sustento da carne? Qual o inconveniente de se rogar a misericórdia divina para a fome que castiga o estômago ou para o frio que tortura o corpo? Contudo, oração não é somente um petitório infindável. Antes de tudo, é louvor. Ao ensinar a orar, Jesus primeiramente louvou o Criador de todas as coisas. Santificado seja vosso nome. E para ensinar a resignação aos planos celestes, estabeleceu: seja feita a vossa vontade. Só depois é que ele direcionou a rogativa. A oração é alimento diário, na alegria e na dor, na saúde e na doença, ante os sucessos ou enfrentando os fracassos. Orar com sinceridade, sabedor que não será pela extensão da oração que ela será melhor ouvida, mas sim pelo seu conteúdo. A melhor prece é a do homem de bem. Orar a Deus, a Jesus, evitando dirigir pedidos a parentes e amigos desencarnados, que poderão não ter condições de atender, o que só lhes aumentará a carga de preocupações. Orar por nós, pelos enfermos, pelos desencarnados, pelos suicidas em especial, pelos que não nos amam. Orar pelos amigos, pois que a prece sustenta. É do Cristo o ensinamento: orai uns pelos outros. Pense nisso. A oração em favor dos que sofrem constitui sempre uma valiosa contribuição para aquele a quem é dirigida. Não resolve o problema, nem retira a aflição, mas suaviza a aspereza da prova. Quando a oração é dirigida aos enfermos, ela estimula os centros atingidos pela doença, restaurando o equilíbrio das células. A oração é sempre um bálsamo para a alma e se torna medicação para o corpo físico. A oração acalma, equilibra, dulcifica aquele que ora, propiciando-lhe resultados salutares. A melancolia. Dentre os vários problemas com que se debate a humanidade, está a melancolia. A melancolia é um estado da alma de difícil definição, porque se manifesta nas profundezas do sentimento. Sabemos que não nos encontramos pela primeira vez na Terra. Já vivemos aqui em outras épocas, em outros países, na companhia de outras pessoas. Viajores que somos da eternidade, trazemos em nós as marcas das experiências vividas nas várias existências. Hoje estamos na Terra novamente, num corpo diferente, talvez nesse país por primeira vez, numa situação social diversa da vivida em outras épocas. Assim sendo, vez que outra nos deparamos com situações que tocam pontos guardados nos porões da nossa alma e sentimos uma saudade de algo que não sabemos o que é. Ou ainda, sentimos uma vaga tristeza, uma depressão injustificável. Fatos, situações, pessoas, música, perfume são indutores dessas incursões inconscientes no passado, e conforme tenha sido a experiência, será o sentimento. Se o registro é de uma experiência feliz, nos sentiremos bem. Se, ao contrário, foram experiências malfadadas, teremos o sentimento correspondente.
Existem pessoas que, quando se deparam com o tempo nublado, frio e cinzento, sentem-se deprimidas. Outras, o tempo chuvoso lhes faz sentirem-se muito bem. Outras ainda, quando ouvem uma música, sentem-se transportadas imediatamente de um estado d'alma a outro, completamente inverso. Por vezes, pessoas do nosso relacionamento nos dizem alguma coisa que nos deixa tristes, melancólicos, sem que exista motivo para tanto. Mas o problema não está no que dizem, e sim em como dizem. Quando nos percebermos mergulhados em melancolia, devemos fazer esforços para mudar o clima psíquico através da leitura edificante, de uma prece, da companhia de alguém que nos ajude a sair dela. Jamais deveremos dar asas a esse tipo de sentimento para que não mergulhemos nele ainda mais, a ponto de perdermos o controle da situação. Nos momentos de depressão, quando inconscientemente mergulhamos no passado, espíritos infelizes ou antigos comparsas podem tentar nos envolver nas mesmas teias dos equívocos por nós cometidos anteriormente, levando-nos a estados de difícil retorno. Por essa razão, é que não devemos nos entregar aos braços da melancolia ou da depressão. É imperioso que façamos esforços, que busquemos com muita vontade mesmo mudar nosso clima mental, buscando a sintonia com nossos benfeitores espirituais, que sempre nos amparam e auxiliam em todos os momentos da nossa existência. Agindo assim, guardemos a certeza que logo mais, num amanhã feliz, saberemos o quanto valeu a pena passarmos por essas situações com coragem e dignidade, porque então nos aguardarão de braços abertos os afetos dos quais tanta saudade sentimos. Expulse a melancolia da sua alma, fazendo luz íntima. Acenda a lâmpada do Evangelho na sua mente. O autoconhecimento. Allan Kardec, codificador do Espiritismo, perguntou aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Os benfeitores da humanidade responderam. Um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. A doutrina espírita mostra-nos o caminho que devemos percorrer para conseguirmos esse intento. O autoconhecimento. A caminhada, portanto, é em sentido contrário ao que temos buscado até agora. É para dentro de nós mesmos e não no exterior. Alguns de nós não nos conhecemos. Não fazemos ideia de quem somos, de qual será o nosso comportamento diante de determinada situação. Enfim, somos um ilustre desconhecido de nós mesmos. Pelo desconhecimento dos nossos sentimentos, às vezes tomamos atitudes equivocadas que nos causam desagrado, tão logo nos damos conta do ocorrido. Uma senhora afirmava sempre que se um dia fosse assaltada, ficaria imobilizada, petrificada, que certamente não teria forças para reagir. A sua amiga, por sua vez, dizia que reagiria, que se fosse preciso lutaria, mas não deixaria barato não. Um dia ambas estavam conversando na calçada. Um garoto passou e levou a bolsa daquela que disse que reagiria. Ela ficou paralisada. A outra, que afirmara que ficaria imobilizada, saiu correndo atrás do menino, dando-lhe com a sua bolsa nas costas e gritando para que devolvesse a bolsa da amiga. O menino, que não esperava tal reação, jogou a bolsa no chão e se foi, pois achou melhor salvar a própria vida. Isso prova que ambas desconheciam suas tendências, pois, diante do inesperado, tiveram reações contrárias às que afirmavam que teriam. Muitos de nós também nos desconhecemos, não costumamos fazer uma análise profunda da nossa intimidade.
Assim, facilmente nos surpreendemos conosco mesmos diante de situações inusitadas. Para sabermos quanto de orgulho e egoísmo, piores chagas da sociedade, ainda carregamos em nós, basta que nos observemos com sinceridade nos pequenos atos do cotidiano, que perceberemos com clareza. Observando a nossa reação diante da indiferença de um amigo, do pouco caso que fazem de um trabalho que executamos, do penteado ou da roupa que vestimos, ou quando alguém nos chama a atenção. Cada pessoa é um universo que precisa ser descoberto, para que possa fazer brilhar a luz que jaz latente no seu íntimo. Todos somos lucigênitos, filhos da luz, pois o Criador, que é a luz suprema, assim nos fez a todos. Se perscrutarmos com atenção nossa intimidade, perceberemos que já temos muitas conquistas, mas que ainda nos falta dar alguns passos para que brilhe de fato a nossa luz. É só uma questão de tempo e de disposição. Você sabia que Santo Agostinho, um dos pais da Igreja, colaborou na codificação da doutrina espírita? A resposta a que nos referimos no início foi dada por ele. Recomenda que cada um de nós faça como ele fizera quando viveu na Terra. A cada noite ele fazia uma análise de como fora o seu dia. Se questionava se fizera alguma coisa contra Deus, contra seu próximo e contra ele próprio. E sempre buscava corrigir o que precisava ser corrigido, buscando ser a cada dia melhor que no dia anterior. A providência divina. Você já se deu conta que o não de Deus é a melhor resposta? Já percebeu quantas vezes você pediu alguma coisa ao Criador e não obteve êxito? De um modo geral, não apreciamos a resposta negativa. Porém, passado um tempo, concluímos que o que Ele nos enviou foi o melhor. O adágio popular diz que Deus escreve certo por linhas tortas. A verdade é que Deus escreve certo por linhas certas. Lemos há algum tempo a história de uma americana que relaciona muitas situações de sua vida em que a providência divina se apresentou de forma diversa à solicitada. Por exemplo, a filha chegou muito chorosa da escola porque não conseguira um papel para a peça de final de ano. Era o que ela mais queria, mais ansiava. Por alguns dias permaneceu tristonha, até ir romper portas adentro do lar eufórica. Receberam um convite para um curso muito importante em outra cidade. Era necessário se apresentar imediatamente. Se ela fizesse parte do elenco da peça da escola, não poderia agora cursar o que lhe era decisivo para a carreira profissional. Em outro momento, o marido foi transferido para uma outra cidade. Veio o impasse. Seguir a família também ou não? As crianças teriam problemas na escola? Ela, Betty, precisaria deixar o emprego. Como conciliar tudo? Acreditando que seria terrível viverem separados, oraram muito, pedindo para que a transferência do marido não se concretizasse. Em vão. Oraram para que ela conseguisse um emprego para si e escola para os filhos na outra localidade. Também em vão. O marido passou a vir para casa só nos finais de semana. Então, quando ninguém esperava, uma reviravolta administrativa, uma tarefa que se findou antes do previsto, e eis todos juntos, sem mudança. O não de Deus para os seus pedidos fora mesmo providencial. Até quando o pai de Betty, já idoso, adoeceu, Deus não atendeu o que lhe foi pedido. Todos oravam para que se curasse das mazelas. Betty se lembrou de uma frase do marido: "Tenha fé na resposta de Deus, querida." Descobriu que estava orando incorretamente. Pediu então: "Meu Deus, sei o que desejo, mas pode não ser essa a melhor resposta para meu pai. Ele também é uma das tuas criaturas. Seja feita a tua vontade e não a minha." O pai morreu 2 semanas depois.
Ela pensou nos anos de invalidez que o adorado pai teria de suportar se tivesse sobrevivido. Disse baixinho: foi a resposta de Deus. Por tudo isso, no aniversário de casamento, ela entregou ao marido um cartão com os dizeres: você não é o marido que eu esperava. Colocou uns pontinhos para dar um ar de suspense e concluiu: mas com certeza é o melhor que Deus escolheu para mim. Ele sorriu e entendeu. Analisar o que nos ocorre é importante. A resposta divina sempre chega, embora de um modo geral, não exatamente como se quer. Assim é o concurso que hoje não se consegue vencer. O imóvel cuja negociação não dá certo, até o casamento idealizado e que acaba no noivado. Tudo tem sua razão de ser. Razão que a divindade conhece e que devemos buscar entender. Pense nisso. Deus te ama e tu percebes. Sua ternura te rocia a face e suas mãos te sustentam. Seu hálito te vitaliza e sua voz silenciosa chega até teus ouvidos, com bênçãos, com esperanças e com orientações. Deus vive, manifesta e dilata o seu amor através de ti. Tu o sabes. E onde estiveres, Ele estará sempre contigo. Pense nisso, mas pense agora. Um minuto apenas. Lúcia era uma mulher feliz, como poucas acreditava. Casada com o homem por quem se apaixonara nos verdes anos da adolescência, vivia o sonho da mulher realizada. Um filho lhe viera a coroar a felicidade. Que mais ela poderia desejar? Acordava pela manhã e saudava o dia cantarolando. Com alegria realizava as tarefas do lar, cuidava do filho, aguardava o marido. Tudo ia muito bem, até o dia em que descobriu que o homem que tanto amava a traía. E não era de agora. O problema vinha tomando corpo de algum tempo. Magoada, se dirigiu ao marido. Exigiu-lhe e falou-lhe de respeito. A resposta foi brutal, violenta. O homem encantador tornou-se raivoso, briguento. Chegou a bater-lhe. Foi nesse dia que Lúcia teve a certeza de que seu casamento acabara. Era o cúmulo. Não poderia prosseguir a viver com alguém que chegara à agressão física. Então acordou na manhã de tristeza, depois de uma noite de angústia, e tomou uma séria decisão. Iria se matar. Acabar com a própria vida. Mais do que isto, ela desejava vingança. Por isto, tomou o filho de 4 anos pela mão e decidiu que o mataria. Queria que o marido ficasse com drama de consciência. Seu destino era o Farol da Barra, na cidade de Salvador, na Bahia, onde residia. Ela sabia que era um local onde o mar batia com violência no penhasco. A rua por onde transitava era movimentada. Muitos carros. Enquanto aguardava para atravessar a rua, a criança lhe escapou das mãos e correu entre os carros. Ela se desesperou. Estranho paradoxo. Conduzia a criança pela mão e tencionava jogá-la do penhasco ao mar para que morresse. Mas quando a vê correr perigo, esquecida de si mesma, vai-lhe ao encontro, agarra-o, até um pouco raivosa, puxa-o pela mão. Neste momento, a criança se abaixa, alheia a tudo o que se passava, e recolhe do chão um papel. Lúcia o arranca das mãos do pequeno e um título em letras grandes lhe chama a atenção. 1 minuto apenas. Ela lê. Num minuto apenas, a tormenta calma, a dor passa, o ausente chega, o dinheiro muda de mão, o amor parte, a vida muda. Vai andando, puxando a criança e lendo a página. Era uma página mediúnica que vinha assinada por um espírito. Ela terminou de ler. Passou o ímpeto.
em 1 minuto. Parou, olhou ao redor e verificou que tinha chegado ao seu destino. O penhasco estava próximo. Sentou-se e teve uma crise de choro. O impulso de se matar havia desaparecido. Tornou a ler a mensagem. Ela se recordou de um senhor que era espírita e trabalhava no banco, no mesmo onde seu marido trabalhava. Foi para casa. Lembrou que um dia, jantando em casa dele, ele falara algo sobre espiritismo. Algo que ela e o marido, por terem outra formação religiosa, rechaçaram de imediato. Ela lhe telefonou, pediu-lhe orientação e ele a encaminhou a um centro espírita. Atendida por companheiro dedicado que lhe ouviu os gritos da alma aflita, passou a buscar na oração sincera, na leitura nobre, no passe reconfortante, as necessárias forças para superar a crise. O marido, notando-lhe a mudança, a calma no transcorrer dos dias, a seguiu em uma das suas saídas do lar. Desconfiado, adentrou ele também a casa espírita, para descobrir uma fonte de consolo e esclarecimento. Hoje, ambos trabalham na seara espírita. Reconstituíram sua vida, refizeram-se. Os anos rolaram. O garoto é um adolescente, e mais 2 filhos se somaram a ele. Mudança de rumo. A vida muda, em 1 minuto apenas. Em 1 minuto apenas, Deus providencia o socorro. Pode ser um coração atento, uma mão amiga ou um pedaço de papel impresso caído na calçada. Papel que o vento não levou para longe. 1 minuto apenas e o amor volta. A esperança renasce. 1 minuto apenas e o sol rompe as nuvens, clareando tudo. Não se desespere. Espere. 1 minuto apenas. O socorro chega. O panorama se modifica. A vida refloresce. Tenha paciência. Não se entregue à desesperança. Aguarde. Enquanto você sofre, Deus providencia o auxílio. Aguarde. 1 minuto apenas. 60 segundos. Uma vida. 1 minuto a mais. Em 1 minuto apenas, a misericórdia divina se derrama, cheia de bênçãos, nas vielas escuras dos passos humanos. Corrige, saneia, repara, transformando-as em estradas luminosas, no rumo da vida maior. O homem triste. Você passou por mim com simpatia, mas quando viu meus olhos parados, indagou em silêncio por que vagueio pelas ruas. Talvez por isso apressou o passo, e ainda que eu quisesse chamar, a palavra desfaleceu na boca. É possível que você suponha que eu desisti do trabalho. No entanto, ainda hoje, bati de porta em porta, em vão. Muitos disseram que ultrapassei a idade para ganhar o pão, como se a madureza do corpo fosse condenação à inutilidade. Outros, desconhecendo que vendi minha melhor roupa para aliviar a esposa enferma, me despediram apressados, crendo que fosse eu um vagabundo sem profissão. Não sei se você notou quando o guarda me arrancou da frente da vitrine, a gritar palavras duras, como se eu fosse um malfeitor vulgar. Contudo, acredite, nem me passou pela mente a ideia de furto. Apenas admirava os bolos expostos, recordando os filhinhos a me abraçar com fome quando retorno a casa. Talvez tenha observado as pessoas que me endereçavam gracejos, imaginando que eu fosse um bêbado, porque eu tremia apoiado ao poste. Afastaram-se todos com manifesto desprezo,
mas não tive coragem de explicar que não tomo qualquer alimentação há 3 dias. A você, todavia, que me olhou sem medo, ouso rogar apoio e cooperação. Agradeço a dádiva que me ofereça em nome do Cristo, que dizemos amar, e peço para que me restitua a esperança, a fim de que eu possa honrar com alegria o dom de viver. Para isso, basta que se aproxime de mim sem asco, para que eu saiba, apesar de todo o meu infortúnio, que ainda sou seu irmão. Essa é a mensagem de um homem triste, quiçá como tantos que vemos perambulando pelas ruas. É bem verdade que alguns são de fato pessoas que se comprazem na ociosidade. Todavia, há os desafortunados que, apesar de trabalhar a vida toda, não puderam ajuntar moedas para o sustento próprio e da família, e que, chegada à madureza, são condenados pela sociedade a viver como réprobos, embora sejam pessoas dignas. É comum observarmos homens e mulheres puxando um carrinho de papéis e outros objetos recicláveis para prover o próprio sustento. São nossos irmãos de caminhada evolutiva, que não têm coragem de viver da mendicância. Por isso, trabalham com dignidade. Muitos de nós, no entanto, nos enfadamos com essas criaturas que atrapalham o trânsito com seus carrinhos indesejáveis. O que não nos damos conta é que, além do peso do carrinho, tem ainda que carregar sobre os ombros o peso da humilhação e do desprezo impostos por uma sociedade indiferente. É verdade que todos nós estamos colhendo o que plantamos, e que aqueles que passam por essas situações precisam dessas experiências para crescerem espiritualmente. Entretanto, são nossos irmãos, filhos do mesmo Pai Criador, e merecedores, sem dúvida, no mínimo do nosso respeito. Se não os podemos ajudar, que não os atrapalhemos, jogando-lhes palavras amargas, nem menosprezando-os, dificultando ainda mais a sua caminhada. Você sabia que muitas pessoas que hoje vivem na miséria já foram pessoas muito ricas em outras existências e vice-versa? As leis divinas a todos nos reservam as lições que necessitamos para progredir. E a lógica diz que aquele que é rico e esbanja sua fortuna em futilidades e em proveito próprio, precisa passar por necessidades materiais para aprender a valorizar os tesouros que Deus lhe empresta, a fim de que possa progredir. A ação da amizade. Vez que outra é bom nos determos por alguns minutos para refletir um pouco sobre a ação da amizade em nossas vidas. A amizade é o sentimento que une as almas umas às outras, gerando alegria e bem-estar. A amizade é suave expressão do ser humano que necessita intercambiar as forças da emoção sob os estímulos do entendimento fraternal. Inspiradora de coragem e de abnegação, a amizade enfloresce as almas, abençoando-as com resistências para as lutas. Há no mundo moderno muita falta de amizade. O egoísmo afasta as pessoas e as isola. A amizade as aproxima e irmana. O medo agride as almas e as infelicita. A amizade traz paz e alegra os indivíduos. A desconfiança desarmoniza as vidas, e a amizade equilibra as mentes, dulcificando os corações. Na área dos amores de profundidade, a presença da amizade é fundamental. Ela nasce de uma expressão de simpatia e firma-se com as raízes do afeto seguro, fincadas nas terras da alma. Quando outras emoções se enfraquecem no vai e vem dos choques, a amizade perdura, companheira devotada das pessoas que se estimam. Se a amizade fugisse da terra,
a vida espiritual dos seres se esfacelaria. Ela é meiga e paciente, vigilante e ativa. Discreta se apaga para que brilhe aquele a quem se afeiçoa. Sustenta na fraqueza e liberta nos momentos de dor. A amizade é fácil de ser vitalizada. Cultivá-la constitui dever de todo aquele que pensa e aspira. Porquanto ninguém logra o êxito se avança com aridez na alma ou indiferente no enlevo da sua fluidez. Quando nos cônjuges os impulsos sexuais do amor passam, a amizade fica. Quando a desilusão apaga o fogo dos desejos nos grandes romances, se existe amizade, não se rompem os liames da união. A amizade de Jesus pelos discípulos e pelas multidões dá-nos até hoje a dimensão do que é o amor na sua essência mais pura, demonstrando que ela é o passo inicial para essa conquista superior, que é a meta de todas as vidas e mandamento maior da lei divina. Existe uma forma de cultivar a amizade e construir o entendimento. Como acontece ao trigo, no campo espiritual do amor, não será possível colher sem semear. Examine, pois, diariamente a sua lavoura afetiva. Irrigue-a com a água pura da sinceridade, do perdão, da atenção, sem esquecer jamais do adubo do amor, do carinho e do afeto. Imite o lavrador prudente e devotado, e colherá grandes e preciosos resultados. Auxílio mútuo. Em zona montanhosa, através de região deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se quanto possível contra os golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semimorta na estrada, ao sabor da ventania de inverno. Um deles fixou o singular achado e exclamou irritadiço: "Não perderei tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos à frente." O outro, porém, mais piedoso, considerou: "Amigo, salvemos o pequenino. É nosso irmão em humanidade." "Não posso", disse o companheiro endurecido. "Sinto-me cansado e doente." Este desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade. Precisamos chegar à aldeia próxima sem perda de minutos. E avançou para diante em largas passadas. O viajor de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino estendido. Demorou-se alguns minutos, colando-o paternalmente ao próprio peito, e, aconchegando-o ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido. A chuva gelada caiu metódica pela noite adentro, mas ele, amparando o valioso fardo, depois de muito tempo, atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Com enorme surpresa, porém, não encontrou aí o colega que havia seguido à frente. Somente no dia imediato, depois de minuciosa procura, foi o infeliz viajante encontrado sem vida numa vala do caminho alagado. Seguindo à pressa e a sós, com a ideia egoísta de preservar-se, não resistiu à onda de frio que se fizera violenta e tombou encharcado, sem recursos com que pudesse fazer face ao congelamento. Enquanto que o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava junto do próprio coração, superou os obstáculos da noite frígida, salvando-se de semelhante desastre. Descobrira a sublimidade do auxílio mútuo. Ajudando o menino abandonado, ajudar a si mesmo. Avançando com sacrifício para ser útil a outrem, conseguira triunfar dos percalços do caminho, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. As mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras.
Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. O coração que amparamos constituir-se-á agora ou mais tarde em recurso a nosso favor. Ninguém duvide. Um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão. Mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei divina. O erro. Quem é que nunca fez nada de errado? Naturalmente, todos nós, algumas vezes na vida, cometemos erros, seja intencionalmente ou não. O erro faz parte do aprendizado. Por trás de todo erro está a ignorância, o orgulho ou o egoísmo. O ignorante erra por desconhecer. O orgulhoso por se julgar mais importante do que as demais pessoas. E o egoísta por pensar somente em si. O que caracteriza o erro não são os padrões sociais ou as diretrizes éticas estabelecidas, mas sim suas consequências sobre o indivíduo e a sociedade. O que torna algum gesto desacertado são os seus efeitos malignos. Erramos quando nossos atos ferem alguém, quando invadimos o direito à felicidade do próximo, quando destruímos ao invés de construir. Numa palavra, erramos sempre que geramos sofrimento para os outros ou para nós mesmos. Por estar vinculado ao sofrimento, vemos que o erro não é um bom negócio. Entretanto, se formos sábios, saberemos tirar frutos dele. De uma forma muito especial, Deus sempre cuida para que dos nossos equívocos tiremos algo de bom. Isto acontece por meio da lei de causa e efeito, que faz com que todo bem, como todo mal realizado, retorne ao seu realizador. No campo dos sofrimentos, isto se chama expiação. Mas para tornar o processo menos penoso, podemos recorrer ao arrependimento e à reparação. Arrepender-se é, portanto, o primeiro passo na correção de um desatino. Existem pessoas que só se arrependem dos seus erros quando estão colhendo as consequências. Quanto mais demoramos a nos arrepender, mais sofremos. O arrependimento deve provocar um desejo de reparação, que consiste em fazer o bem a quem se havia feito mal. Mas nem todas as faltas implicam em prejuízos diretos e efetivos. Quer dizer, nem sempre teremos de expiar ou sofrer. Nesses casos, a reparação se opera fazendo-se o que deveria e foi negligenciado. Cumprindo deveres desprezados, missões não preenchidas. Quem tem sido orgulhoso buscará tornar-se humilde. O rude procurará ser amável. O ocioso passará a ser útil e o egoísta caridoso. Costuma-se dizer que errar é humano. Nós poderíamos inverter o raciocínio dizendo que corrigir erros é que é humano, pois o homem não pode desprezar a sua fantástica capacidade de racionalização ao persistir em atitudes que somente o infelicitam. Reconhece-se então o homem de bem pela capacidade com que ele substitui seus defeitos por virtudes superiores. Você sabia que os efeitos dos nossos atos se estendem muitas vezes para além da existência atual? Isso explica também os sofrimentos atuais, cujas causas não se encontram no presente. Várias vezes estamos recebendo hoje os efeitos de nossos atos de vidas passadas. Você sabia que nenhum espírito atinge a perfeição sem antes reparar os erros do seu caminho evolutivo? Por isso, hoje é o dia de fazer o melhor. O consolo.
Um dos maiores serviços que o Espiritismo presta à humanidade é o consolo. O consolo de sabermos os porquês da vida. Por que nascemos? Por que sofremos? Por que morremos? E quanto a esta última indagação, o conhecimento da vida após a morte representa um dos maiores avanços já conseguidos pelo homem. Quem de nós nunca chorou pela morte de uma pessoa amada? Os mais insensíveis, os mais materialistas, tanto quanto os mais descrentes, não importando o tamanho da sua descrença, sofrem pela perda de alguém. É porque o amor e as pessoas amadas dão significado à nossa vida. Muitos filósofos materialistas chegaram a afirmar que a vida não vale a pena, porque é somente o conjunto de alguns anos de dor que culminam com uma dor maior, a morte. Outros tantos sonhadores levaram a vida inteira à procura da fonte da juventude, que lhes garantiria a vida eterna. Finalmente, outros ainda esconderam suas mágoas contra a morte numa frieza superficial, forçando a aceitação de uma fatalidade que a própria razão humana repele. Allan Kardec expressou muito bem o significado da vida além da vida na seguinte analogia. Um grupo de pessoas zarpou numa embarcação para alto mar. Os dias passaram e a notícia chegou inesperada. O barco fora tolhido por um naufrágio, não restando sobreviventes. Todavia, todos os viajantes haviam sobrevivido ao naufrágio e agora viviam numa ilha desconhecida e isolada. Ao cabo de algum tempo, uma equipe de pesquisadores do mar defrontou-se com a ilha, descobrindo que os ditos mortos ainda viviam. Retornando ao porto, narraram a descoberta. Alguns se felicitaram, outros, contudo, duvidaram, exigindo provas. Assim é com relação à morte. Os nossos familiares, os nossos amores, os nossos amigos que chamamos mortos, vivem apesar de termos sepultado os seus corpos. Assim como durante muito tempo existiram na Terra regiões jamais imaginadas, existem essas regiões espirituais para onde foram os seres que amamos e para onde todos nós igualmente retornaremos um dia. Portanto, se a dor da perda de alguém está lhe aturdindo o coração, mude o seu ponto de vista, porque na realidade não houve perda, apenas uma separação momentânea. Não é errado sentir saudade, pelo contrário, é demonstração de afeto. Só não é justo matarmos em nossos pensamentos de desespero pessoas que após a morte vivem e sentem também saudade. Não haveria sentido no universo se a morte fosse o fim. Você pode acreditar se quiser, e você pode desacreditar se conseguir. Porque se você parar para pensar, vai descobrir que não pode ser diferente. A vida continua após a morte, e vai continuar, mesmo que você se recuse a aceitar. Pense nisso. Francisco Cândido Xavier transmitiu milhares de comunicações de espíritos que forneceram detalhes íntimos de quando estavam vivos e que receberam confirmação dos familiares. Muitas dessas comunicações podem ser encontradas em vários livros, com o depoimento dos familiares, que comprovam a sua autenticidade. Todas essas pessoas não poderiam ter sido iludidas ao longo de tantos anos. Pense nisso, mas pense agora. A tecnologia. Desde o final do século XIX, houve um grande avanço tecnológico. Isso ninguém pode contestar. O homem venceu os espaços e chegou à Lua. Construiu máquinas capazes de reduzir as distâncias entre os continentes, entre as nações. Descobriu a cura de enfermidades até então tidas como incuráveis.
conseguiu erradicar da face da terra doenças que dizimavam vidas. Mas, embora todo o progresso tecnológico conseguido, o homem não logrou sequer minimizar a saudade, preencher a solidão, acalmar a ansiedade, evitar a dor, a doença e a morte. Conquanto a humanidade avance a passos largos na conquista de melhores condições de vida, de descobertas científicas, de aperfeiçoamento na produção de alimentos, de vestuário e de outras tantas conquistas, não consegue deter a onda de violência que apavora os seres. Não consegue erradicar o preconceito do coração do homem, a revolta dos povos vencidos, as catástrofes de toda ordem que assolam as nações. É de nos perguntarmos por quê. Por que tanta miséria moral com tantas conquistas intelectuais? A resposta é simples. Os benfeitores da humanidade respondem com clareza em O Livro dos Espíritos que o progresso intelectual engendra o progresso moral, mas que o moral nem sempre o segue imediatamente. É preciso que os povos se tornem civilizados, e não apenas povos esclarecidos. Na busca desenfreada de melhores condições de vida no campo material, o homem esqueceu de voltar a sua atenção para ele mesmo, enquanto figura principal dessa engenharia toda. São importantes as conquistas intelectuais, porque as morais devem vir depois. Homens intelectualmente desenvolvidos podem melhor compreender o bem e o mal e optar pelo bem. Basta que uma virtude brote no coração do homem: a piedade. Quando o homem se detiver diante do sofrimento alheio e lutar por solucioná-lo, então descobrirá naturalmente o caminho que o conduzirá à felicidade. Esta é a orientação espírita. Só lograremos a nossa própria felicidade fomentando a felicidade do próximo. Se somos todos irmãos, não podemos admitir que sejamos felizes vendo os demais padecendo fome e frio, sem possibilidades de educação, de crescimento, de um lugar ao sol. Numa sociedade verdadeiramente civilizada, nada faltará a ninguém. Todos terão, pelo menos, o necessário para viver. Você sabia que a inteligência é poderoso instrumento para fomentar o progresso da humanidade? Deus anseia que as pessoas inteligentes usem a sua inteligência para o bem de todos e não para esmagar os mais fracos. E você sabia que, por mais inteligente que seja o homem da Terra, seu saber tem limites muito estreitos e restritos ao nosso planeta? Por esse motivo, ninguém tem o direito de envaidecer-se pela inteligência, pois a Terra representa um grão de areia diante do universo infinito. A serenidade. Você já parou para observar algum dia como as pessoas andam pelas ruas apreensivas? O semblante sempre carregado e o senho franzido traduzem a angústia íntima, a problemática em que se encontram mergulhados. Em alguns momentos, a impressão que se tem é que a maioria das gentes anda em batalha interior constante. E nos perguntamos: onde é serenidade? Em especial daqueles de nós que ostentamos o adjetivo de cristãos. Acaso teremos esquecido a exortação de Jesus? A cada dia basta o seu cuidado? E aquela outra: se pois Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. É por essa razão que, com regularidade, a providência divina permite que seus missionários visitem a Terra, travestidos em corpos humanos e nas mais variadas frentes de trabalho.
Recordamos que em 1958 o mundo assistiu à posse de mais um Papa. Os cardeais em Roma encontraram um sucessor para Pio XII, que morrera após dirigir os destinos da Igreja Católica por 19 anos. Aos 77 anos, Angelo Giuseppe Roncalli assumiu o papado com o nome de João XXIII. Angelo Roncalli era um homem que causava um impacto sempre favorável nas pessoas. Reconhecia claramente suas limitações e era dotado de um vivo senso de humor. Surpreendeu pela coragem de inaugurar debates sobre temas intocáveis até então. Em um documento asseverou que todos os homens têm direito de escolher a sua religião. Em 1960, num dos seus escritos, ele registrou uma página com notável sentimento de religiosidade universal. Chama-se O Decálogo da Serenidade e contém 10 sugestões de conduta para o homem que deseja a paz. Primeira, procurarei viver pensando apenas no dia de hoje, exclusivamente neste dia, sem querer resolver todos os problemas da minha vida de uma só vez. Segunda, hoje, apenas hoje, procurarei ter o máximo cuidado na minha convivência. Cortês nas minhas maneiras, a ninguém criticarei, nem pretenderei melhorar ou corrigir à força ninguém, senão a mim mesmo. Terceira, hoje, apenas hoje, serei feliz, na certeza de que fui criado para a felicidade, não só no outro mundo, mas também já neste. Quarta, hoje, apenas hoje, adaptar-me-ei às circunstâncias, sem pretender que sejam todas as circunstâncias a se adaptarem aos meus desejos. Quinta, hoje, apenas hoje, dedicarei 10 minutos do meu tempo a uma boa leitura, recordando que assim como o alimento é necessário para a vida do corpo, assim a boa leitura é necessária para a vida da alma. Sexta, hoje, apenas hoje, farei uma boa ação e não direi a ninguém. Sétima, hoje, apenas hoje, farei ao menos uma coisa que me custe fazer, e se me sentir ofendido nos meus sentimentos, procurarei que ninguém o saiba. Oitava, hoje, apenas hoje, executarei um programa pormenorizado. Talvez não o cumpra perfeitamente, mas ao menos escrevê-lo-ei. E fugirei de 2 males, a pressa e a indecisão. Nona, hoje, apenas hoje, acreditarei firmemente, embora as circunstâncias mostrem o contrário, que a providência de Deus se ocupa de mim, como se não existisse mais ninguém no mundo. Décima, hoje, apenas hoje, não terei nenhum temor. De modo especial, não terei medo de gozar o que é belo e de crer na bondade. Pense nisso. O homem do futuro que define as conquistas das virtudes nos esforços do presente descobre o imenso prazer de ser bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Pense nisso, mas pense agora. Só o bem prevalece. Você sabe quem foi John Wilkes Booth? Já ouviu falar desse homem alguma vez? Certamente não. Mas se perguntarmos se sabe quem foi Abraham Lincoln, a grande maioria das pessoas dirá que se trata de um dos presidentes dos Estados Unidos mais conhecidos e que contribuiu grandemente com a humanidade, abolindo o horror da escravidão em seu país. Pois bem, o primeiro nome que declinamos é do ator norte-americano que, de forma covarde e traiçoeira, desferiu um tiro certeiro na cabeça de Lincoln, enquanto este assistia a uma peça teatral.
O mesmo aconteceu com tantos outros covardes da nossa história. A morte moral dessas criaturas é decretada por seus próprios atos de covardia e traição. Recebem da humanidade o esquecimento e desprezo. Quem não ouviu falar de Gandhi? O homem que, em nome da não-violência, libertou seu povo do jugo da Inglaterra. Ele também foi covardemente assassinado. Mas quem lembra o nome do seu algoz? Martin Luther King dizia: "Eu tenho um sonho." E seu sonho era que brancos e negros pudessem se sentar juntos à mesa da fraternidade. A bala assassina, disparada por um covarde que se escondia entre a multidão, na tentativa de matar seu sonho, conseguiu esfacelar o cérebro daquele homem. Mas suas ideias continuaram e continuam vivas. Seu sonho se realizou, se não completamente, pelo menos em parte. Quem sabe o nome do assassino? A humanidade sequer o registrou na história. Quem não ouviu falar de Sócrates, um dos pais da filosofia? Mas seus algozes foram esquecidos pela humanidade. Vários outros personagens que lutaram pelo bem estão nos registros da história da humanidade. Muitos assassinados, mas de seus assassinos ninguém ouve falar. Queremos lembrar dessa forma que só o bem prevalece, que aqueles que foram algozes certamente já voltaram ou voltarão em novas existências. Terão a chance de reparar os equívocos cometidos. Mas o bem realizado por quem quer que seja, esse está registrado. Esse valeu a pena. O mal terá que ser reparado de uma forma ou de outra. Jesus Cristo é o maior exemplo de que se tem notícia. Viveu bem, exemplificou-o, e seus ensinos são lembrados pela humanidade há mais de 2 milênios. Seu cérebro físico foi apagado, mas ninguém jamais logrou erradicar da face da terra suas ideias, embora muito se tenha tentado. Elas vivem e viverão para sempre, porque vindas de Deus. Você sabia que Jesus afirmou que é mais fácil passar o céu e a terra do que perder-se um tio da lei? E que esta assertiva nos dá a exata noção da lei de causa e efeito? Assim, aqueles que agem de forma equivocada terão que reparar seus atos até que se cumpra o último item da lei, até que seus atos fiquem de conformidade com as leis divinas, porque essas não serão burladas jamais. A esperança. Há dias que temos a impressão de que chegamos no fim do caminho. Olhamos para frente e não vislumbramos mais saída. Não há uma luz no fim do túnel, e não há também nenhuma possibilidade de volta. Parece que todos os nossos projetos, nossos objetivos, foram levados para bem distante e estamos sem possibilidade de alcançá-los. Parece mesmo que o outono da existência fez com que secassem as nossas esperanças e o vento forte do inverno varresse das nossas mãos todos os sonhos acalentados. A morte vem e arrebata os afetos da nossa alma, deixando-nos o coração dilacerado. Sentimos-nos perdidos. Não sabemos que rumo tomar. Ficamos atônitos. Sentimos-nos como uma árvore ressecada, sem folhas, sem brilho, sem motivo para viver. É a desesperança. De repente, como acontece com a natureza, a primavera muda toda a paisagem. As árvores secas enchem-se de brotos verdes e logo estão cobertas de folhas e flores. O tom acinzentado cede lugar às cores verdes de tonalidades 1000. É a esperança.
Os entes caros que nos antecederam na viagem de retorno à pátria espiritual, um dia estarão novamente junto aos nossos corações saudosos, num abraço de carinho e afeição. Tudo em a natureza volta a sorrir. A relva verde fica bordada de flores de variados matizes. As borboletas bailam no ar. Os pássaros brindam-nos com suas sinfonias harmoniosas. Tudo é vida. Assim, quando a chama da esperança reacende em nosso íntimo, nossos sonhos desfeitos são substituídos por outros anseios. Nossos objetivos se modificam e o entusiasmo nos invade a alma. Jesus, o sublime Galileu, falou-nos da esperança no Sermão da Montanha, com o suave canto das bem-aventuranças. Exemplificou-a nos seus ditos e feitos. Enfim, toda sua mensagem é de esperança. Se formos visitados por qualquer dissabor e o desespero nos tomar de assalto, busquemos o nosso amigo maior, Jesus, através da oração. Predispondo-nos pela prece, a ajuda chegará certamente, como suave bálsamo a penetrar nas fibras mais íntimas do nosso ser, dando-nos alento e tranquilidade. Se a desesperança acercar-se de nós, lembremos o amigo celeste a nos dizer: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Se seu jugo é suave, por que não o aceitamos? Se seu fardo é leve, por que não o conduzimos? Consideremos que o rigor do inverno pode ser o resultado da nossa falta de cuidado, submetendo-nos ao jugo da mentira, da ambição desmedida, do pessimismo, das queixas sem fim. Ou talvez a desesperança resulte da nossa própria insensatez, carregando o pesado fardo dos prazeres inferiores, do orgulho, do egoísmo, da ganância, dos vícios de toda ordem e de outros tantos fardos inúteis que nos sobrecarregam os ombros, destroçando-nos as forças. Dessa forma, em qualquer circunstância, deixemos que a esperança nos invada a alma, confiantes em Deus, que sempre nos dá oportunidades novas para refazermos caminhos, buscando a nossa redenção. A esperança deve ser uma constante em nossas vidas. Esperança de melhores dias, esperança de realizações superiores, esperança de paz. Narra-se que um monge que vivia da mendicância sem abrigo recolheu-se numa gruta para o repouso noturno em bela paisagem banhada de luar. Adormeceu, veio um bandido e lhe furtou a capa de que se utilizava como agasalho. O frio da madrugada despertou-o, e dando-se conta do infortúnio, porém fascinado pela claridade da lua, aproximou-se da entrada da gruta e, emocionando-se com o que viu, exclamou: que bom que o ladrão não me furtou a lua. E sorrindo pôs-se a meditar. Desesperar? Nunca.